Olá, colegas médicos, sejam muito bem-vindos a mais um Darwin Conecta, o seu podcast que aproxima tecnologia, ciência, à prática clínica do dia a dia. Hoje vamos falar de dislipidemia, um fator de risco independente para a doença cardiovascular aterosclerótica, que hoje é a principal causa de mortalidade no mundo. Lembro que o podcast é um oferecimento da plataforma Darwin Saúde, que conecta médicos, clínicas e pacientes num ecossistema digital de cuidado integrado. Meu nome é Jason Simeonato, sou cardiologista e trouxe mais 2 colegas que são experts no assunto para nos ajudar com esse tema. Quero apresentar aqui a doutora Amanda Ciribelli Bolan. Ela fez medicina na Unesc, residência de clínica médica no Hospital São José, cardiologia pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, né, Amanda? E professora titular do curso de medicina da Unesc. Seja bem-vinda. Obrigada, Jason. Muito obrigada pelo espaço cedido. Eu fico muito feliz de estar aqui no dia de hoje, dividindo então essa discussão com o Dr. Roberto Salvário, grande profissional e ser humano. E eu espero que a gente faça aí uma discussão bacana, atualizada, podendo discutir os artigos, os estudos mais atuais e o arsenal terapêutico enorme que a gente tem para oferecer para os pacientes. Com certeza. E quero apresentar também o Dr. Roberto Gabriel Salvaro, formado pela FURB, lá de Blumenau, fez residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialização em cardiologia, medicina interna, medicina de urgência, ecocardiografia, né, doutor? Também. E mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professor do curso de medicina da Unesc. Seja bem-vindo. Olá, Jason, prazer estarmos juntos, Amanda. A gente está muito feliz de estarmos nesse momento aqui. Nós já somos colegas de especialidade, de universidade, de várias bancas de TCC, né? Então, para mim é um prazer dividir esse espaço, esse momento com vocês, e a gente espera que seja um momento, assim, muito útil para quem estiver nos assistindo e que for nos assistir. Muito bom. Esse é um assunto que nos agrada estudar, é um assunto que de suma importância para a cardiologia, e estar aqui conversando com vocês eu acho que é um assunto que nos deixa à vontade, e quem estiver nos assistindo com certeza vai ter uma baita aula de atualização sobre ele, né? E nos últimos anos, com o Improve-It, com o Clear Outcomes, com o Fourier, com o Orion, foram estudos que vieram mudando o jeito da gente tratar de dislipidemia. E isso mostra o grau de importância, quantos estudos vêm surgindo sobre o assunto, mostra a necessidade de a gente fazer uma boa avaliação e tratar adequadamente a dislipidemia. Qual o impacto que vocês veem do excesso de colesterol, da dislipidemia no dia a dia da cardiologia? Eu queria fazer um comentário que, assim, 40% da população adulta do nosso país sofre de hipercolesterolemia, uma porcentagem alta. Destes, metade dos pacientes já iniciam ou abrem um quadro de evento coronariano. Então, olha a prevalência dessa doença, e a gente sabe que nós já começamos a ter um processo aterosclerótico, alguns estudos mostram aos 8 anos de idade, quando a gente já pode observar as estrias gordurosas, e isso, é claro que tem um impacto da genética, do estilo de vida, de fatores ambientais, presença, né, do tabagismo, quanto isso pode acelerar o processo aterosclerótico, mas o quanto nós, cardiologistas, precisamos estar atento a esses níveis de colesterol, o quanto as diretrizes cada vez mais nos impulsionam a ter metas extremamente baixas, o quanto isso é seguro para o paciente, e a gente sabe que é uma doença muito prevalente e que nós precisamos ter uma atenção muito especial para essa classe de pacientes. Inclusive, a gente vê, né, fortemente campanhas contra o câncer de mama, próstata, e se a gente for ver pelo Ministério da Saúde as principais causas de morte, né, disparados são as doenças cardiovasculares, né, que tem como seu principal fator a aterosclerose, né? Então, existe um esforço grande da sociedade, né, para estimular as pessoas a buscarem a prevenção do câncer de mama e de próstata, e deveria ter um esforço ainda maior para a gente prevenir as doenças cardiovasculares, né? Lembrando que a aterosclerose, ela tem 4 sítios principais de manifestação: nas coronárias,
nas carótidas, na doença cerebrovascular, na doença arterial periférica e nas patologias da aorta, nas aneurismas, dissecções, úlceras e hematomas da parede da aorta. E a gente, infelizmente, acaba, de certa forma, entre aspas, negligenciando, porque é uma doença que não dá sintoma, até como a doutora Amanda falou, se apresentar como uma catástrofe, né? E às vezes a primeira manifestação da aterosclerose já é uma tragédia na vida da pessoa, né? Então, a gente tem que ser proativo, e uma das coisas que mais se fala ultimamente nos estudos e nos congressos também é que a gente tem que vencer a inércia, né? E ser proativo em tratar a dislipidemia, que não só é um fator de risco para a aterosclerose, mas ela é um fator causal, ela entra na fisiopatologia, né? E também contemplar o tabagismo, a hipertensão e o diabetes, que são fatores aceleradores do processo, né? Então a gente, infelizmente, né, Amanda, tem aí dados de 20% a 30% só dos hipertensos com a pressão controlada, né? De menos de 40% das pessoas que tiveram um evento cardiovascular com seu colesterol ruim, o LDL na meta, né? Então, a gente tem realmente os números muito alarmantes. A taxa de glicada na meta é de menos de 20%. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ser mais enfático com os pacientes, mas principalmente com essa forma de atividade, né? Não só no podcast, em participações na mídia, para que as pessoas se conscientizem da importância. E a classe médica mesmo, né? Eu acho que um dos temas que mais se aborda em várias especialidades que sentam aqui é a inércia terapêutica. O que não pode é chegar no médico, principalmente no cardiologista, a gente fazer uma estratificação equivocada e deixar passar um paciente. Não, tá tudo bem, vai fazer tua atividade que vai se resolver sozinho. Não é bem por aí. Não, né? Tem que ser proativo, tem que rastrear a aterosclerose subclínica, né? Tem que ver onde já tem acúmulo de placa aterosclerótica, e nesses casos a gente tem que ser mais enfático na prevenção primária, né? A gente às vezes vê cenários dramáticos, né? Eu passei esse final de semana uma situação dramática no sábado, sexta-noite, sábado até meio-dia, com um paciente que tinha aterosclerose periférica, doença grave nas pernas, tá? Aterosclerose carotídea grave, mas o mais grave naquele momento, ele tinha aterosclerose nos vasos abdominais, tinha colocado um stent na mesentérica superior, no tronco celíaco ali do leito esplânico, né? E ele acabou fazendo uma oclusão do stent e fez uma isquemia mesentérica. Por aterosclerose, né? Um paciente jovem, né? Que poderia ter lá atrás prevenido, tratando, né? Infelizmente, né, Amanda, como é uma doença que não dá sintoma até acontecer uma tragédia, e os medicamentos às vezes dão algum efeito colateral, quando não, a mídia ainda acaba demonizando as estatinas, por exemplo. A gente tem que tratar o paciente e o que ele assistiu falando mal de estatina, né? Exatamente. Sabe que, desculpa, Salvar, te interromper. Ontem eu li uma frase que me chamou muita atenção. A resistência à estatina, ela acaba na colocação do primeiro stent. E é muito verdade isso, né? A gente vê que o paciente chega no consultório pós-evento coronariano, enfim, é um paciente que muda completamente a sua visão sobre a necessidade do uso da medicação, né? Hoje eu percebo dentro da doença aterosclerótica que nesses últimos 10 anos nós tivemos, né, Salvar, um avanço gigantesco para tratamento. Eu penso que não tem muita desculpa para não se tratar, né? 2015 a gente teve aí a associação do ezetimiba com a estatina, inibidores de PCSK9, já temos em estudo inibidores de PCSK9 oral, né, o que não inviabiliza o paciente que não quer fazer o injetável. Agora há pouco, em 2023, com Clear Outcomes, a gente tem também a atuação também de mais uma opção terapêutica, que é o ácido bempedóico, naqueles pacientes, seja por efeito nocebo, ou seja mesmo por efeitos colaterais resistentes ao uso da estatina. Então eu vejo que hoje a gente tem um arsenal para poder entrar na batalha do uso e cada vez mais tentando viabilizar uma redução de LDL para que esse paciente tenha prognóstico favorável, redução de desfecho cardiovascular e qualidade de vida. Com certeza. Então eu não vejo mais muita como não tratar a dislipidemia dentro do nosso consultório. Exatamente. E deixa eu puxar um assunto para a gente colocar quem está nos assistindo a ponto de se atualizar mesmo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. Como é que uma molécula de colesterol vira uma placa aterosclerótica, né? É do nada? Né? A gente já falou aqui dos fatores de risco, né? Dos fatores aceleradores. A Amanda colocou que se começa a estria gordurosa muito cedo, às vezes crianças de 8 anos de idade, né? Desculpa, Salvar. Não,
Pode falar. Não, a gente sabe que existe todo esse processo de fisiopatologia, com a presença, então, inicial das estrias gordurosas, depois um acúmulo de células espumosas, isso tende, né, a causar muitas vezes um aumento de permeabilidade do vaso, acúmulo de gordura, né, das placas ateroscleróticas. Hoje a gente vê também a importância de se estudar a placa, né, quais Exato. placas tendem a ser mais vulneráveis, quais placas tendem a ter maior ruptura, o porquê, como o Salvaro falou muito brilhantemente no início, existem diversos sítios que a aterosclerose compromete. Infelizmente, as coronárias, elas acabam sendo muito mais devastadoras, né, porque o diâmetro do vaso é muito menor, e principalmente porque irriga toda a questão, né, do coração, que é a bomba que impulsiona aí o nosso corpo, né? Então, a importância realmente de se conhecer a fisiopatologia para que a gente possa aí atuar na redução do colesterol através de diversos mecanismos, né? Exatamente. A Amanda já foi muito clara, muito específica na fisiopatologia, né? E a gente entende, né, que a gente tem que atuar desde o início do processo, né? A gente deveria estimular uma prevenção primordial, né, promovendo um estilo de vida saudável desde a juventude, né, para que a gente não precise necessariamente depois ter que intervir de forma tão importante em condições, às vezes, muito dramáticas, né? Nas coronariopatias, muitas vezes, a pessoa não tem nem tempo de ter o tratamento, ela abre um quadro de morte súbita. Exato. Né? E a gente já está acostumado a fazer aquele segmento do paciente com 45 mais, mas às vezes ele infarta antes, às vezes ele nem se sentiu na necessidade de consultar um cardio pela primeira vez. Exatamente. Né? Aproveitando o gancho que tu comentou, né, do 40 menos de infarto, né, Salvaro? Olha a importância que a gente vem estudando da lipoproteína A. Exato, né? A LPAzinha é um tipo de LDL acoplado aí a uma APO, muito mais aterosclerótica, inflamatória, trombótica, né? Relacionado aí, níveis acima de 50 miligramas por decilitro, aumenta em quase 20% a chance desse paciente vir a ter um evento aterosclerótico, né? As diretrizes, elas já citam a importância de, em pelo menos algum momento da vida, esse paciente vai ter que dosar a lipoproteína A. Agora, eventos coronarianos mais precoces, a gente precisa estudar, porque é um tipo de dislipidemia que a estatina, por exemplo, não consegue controlar. Existem alguns estudos aí em andamento, com drogas novas, né? Mas que nós não estamos, talvez ali estamos tratando uma dislipidemia, mas esse paciente pode ter um aumento da lipoproteína A. E fazendo um gancho ainda com a fisiopatologia, a gente tem que lembrar hoje que a gente vive num mundo com muitas doenças que nos deixam inflamados, né? Sim. O diabetes, a obesidade, e essa inflamação, ela se traduz lá na artéria, uma artéria inflamada, doente, começa a aumentar a permeabilidade dela à gordura. Do outro lado, a hipertensão, que aumenta o estresse da parede, diminui o óxido nítrico, então tudo isso aí adoece a artéria. Então, na verdade, a gente está buscando desde cedo a doença das artérias, ver como é que elas estão, se já começaram a ter algum processo, né? Ainda nessa linha da fisiopatologia, né, só reforçando o que a Amanda já comentou, né, então a lipoproteína já se conhece ela há bastante tempo, né, e mais recentemente a gente tem visto a utilidade dela nesse momento, né, a gente tem usado ela como um marcador de risco adicional, né, e quando a gente vê uma lipoproteína aumentada, a gente tem que ser mais agressivo no controle dos fatores de risco LDL, diabetes, hipertensão e tabagismo, né. E a gente está otimista com a possibilidade de drogas para baixar especificamente ela, né? Então, para quem não está habituado, ela deve ser dosada uma vez na vida, pelo menos, nesse momento que ainda não temos tratamentos específicos para ela, assim, com comprovação de resultados. Temos estudos em andamento ainda, né? E quando ela é baixa, ela vai ser baixa porque ela tem um forte componente genético, né? E quando ela é alta, ela vai ser alta, né? Quando nós tivermos os resultados dos estudos, se a gente tiver possibilidade de drogas para atuar sobre ela, aí a gente vai ter que monitorar assim como se faz com o perfil lipídico, né? Nessa linha ainda de fisiopatologia, em alguns casos que a gente não pode calcular o LDL, né? O LDL ele é calculado e ele
acaba em alguns pacientes não sendo tão útil, né? Porque quando o triglicerídeo está acima de 400, não dá para calcular o LDL. Então a gente pode dosar, como a Amanda já comentou, a apolipoproteína B, né? Que daí é uma dosagem direta, é uma partícula que está presente na LPA, está presente no LDL, no VLDL, né? A gente ainda não tem bastante, hábito, né, de dosar, mas é uma dosagem útil naquele paciente que tem o triglicerídeo muito alto, acima de 400, que tu não pode estimar o LDL, né? Então, exato, no diabético, no obeso, às vezes exatamente, também a gente tem um mais fator utilidade, de confusão. exatamente. Salvário, só mais um adendo que tu comentou, muito importante, que a lipoproteína, ela é sim um marcador de risco, mas alguns estudos vêm colocando ela também como um fator de risco para aumento de estenose valvar aórtica. Olha só. Então, assim, quanto a gente tem ainda, né, para estudar, para Sim, ganhar descobrir, né? e para descobrir, Sim. né? É um mundo que diariamente nós estamos inundados de informações, Sim. né? Então, eu penso que é muito importante esse debate para que a gente realmente possa combater de forma adequada, né? Qual é o tipo de colesterol e qual é a droga a ser utilizada no paciente. E aí entra a questão como identificar esses pacientes, né? Porque muitas vezes chega aquele paciente bem vestido na nossa frente, aquele paciente jovem, tá tudo certo, um colesterol um pouquinho mais alto. E essa fase, às vezes a gente erra, né? Então aí vem a importância da estratificação de risco, né? Vamos explicar para o pessoal como é que a gente costuma fazer isso no dia a dia? A estratificação de risco ela é essencial para o tratamento da dislipidemia, né? A gente precisa estratificar esse paciente com base no quadro clínico, na história clínica do paciente, das comorbidades que ele apresenta. Hoje a gente usa aí o nosso principal score, é o score de risco global, né? Para que a gente possa estratificar esse paciente num risco baixo, moderado, alto ou muito alto risco cardiovascular. Nós temos uma série de ferramentas, o Dr. Salvário comentou já alguns indícios de aterosclerose subclínica, então muitas vezes um Doppler de carótida já pode nos mostrar a presença de alguma placa. O score de cálcio é um exame importante para pacientes com risco intermediário, se torna também um divisor de águas, né, perante a como nós vamos tratar esse paciente. E nós temos outras formas também de poder avaliar o paciente, avaliando então o risco, história genética, se existe alguma doença periférica, doença renal crônica, tudo isso nos avalia para que esse paciente ele possa então ser estratificado e ser colocado realmente como é que nós vamos abordar ele, qual é a meta que ele deve seguir, né, e qual é o melhor tratamento a ser instituído. Eu penso assim, um paciente de baixo risco, ele chegou com colesterol um pouco mais alto, talvez a gente possa sim optar por uma mudança de estilo de vida. A gente sabe que a dieta ela interfere aí nos 25% de redução de colesterol, daqui 3, 6 meses reavaliar. Agora, um paciente que é um paciente de alto risco, não vai dar para a gente esperar e reavaliar, nós vamos ter que ser incisivos, né? Nós vamos realmente ter que impor aí uma meta e um melhor plano terapêutico para esse paciente. Como tu bem comentaste, né, quem vê cara não vê coração, não vê placa aterosclerótica, né? Então a gente tem que buscar, né, tem que rastrear o paciente. Num primeiro momento, a gente conversa sempre com os alunos, né, pediu ou recebeu um perfil lipídico, tem que estratificar o risco do paciente. Não, tem as ferramentas, as calculadoras, né? Tem as calculadoras da Sociedade Europeia, o Score 2 OP para as pessoas acima de 75 anos. E agora, mais recentemente, a calculadora Prevent americana, né? Elas são um pouquinho mais... Essa americana, especialmente, ela demanda um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de informações. Então, no fim das contas, a gente acaba usando o Score de risco global. A Sociedade Brasileira de Cardiologia oferece no seu site uma calculadora que tem as suas críticas, mas ela é melhor do que não usar, né? Já tem estudos que mostram que tu tratar a dislipidemia baseado nessa calculadora e tratar baseado no que tu achas, é melhor usar a calculadora que reduz mais mortalidade do que o achismo, né? Exato. E é evidente que o paciente já teve um evento, ele é de muito alto risco, esse não precisa nem colocar na calculadora, tem que baixar o LDL para menos de 50, né? De acordo com a diretriz brasileira, e 55 europeia, mas a gente segue o que tem aqui, que a gente tem uma sociedade bem forte, que a gente tem bastante alegria com essa nossa sociedade. Bem atual, né? Ainda. Bem atual, né? Eu lembro os alunos sempre, né, que foi pioneira, por exemplo, na diretriz de hipercolesterolemia familiar, né? Muito verdade. E agora já teve até uma atualização, então
a gente é bem 2022, satisfeito com a nossa sociedade e a gente acaba usando essa calculadora. Por quê? Porque com os alunos a gente estimula eles a calcular, e eu vejo assim, os alunos que trabalham na rede pública lá em Turvo, buscando meta. Eu vejo que eles o paciente traz um perfil lipídico que já foi visto pelo médico da atenção básica, ele bota lá, LDL calculado tanto, a meta é tanto. Então, a gente tem conseguido deixar claro para os colegas da atenção básica a importância disso, né? E a grande maioria dos pacientes estão justamente na atenção básica, né? É claro que tem o paciente do consultório, mas uma grande parte de pacientes não tem acesso à medicina privada, e a gente fica feliz de os egressos da Unesc, por exemplo, disporem das calculadoras e podem ter a segurança de que vão estar fazendo uma boa medicina, melhor do que o achismo, né? Exatamente, e hoje se recomenda por diretriz acima dos 40 anos de idade, mas existe já uma tendência mundial de tu extrapolar para os 30 anos de idade, Exatamente. começar a avaliar esse paciente mais cedo, né? Pelo menos um perfil lipídico, identificar eventualmente um paciente com hipercolesterolemia familiar, né? É bem importante que se comece mais cedo. Nessa linha da prevenção, né, do uso das calculadoras, né, a gente realmente tem feito esse trabalho de estimular, de buscar, né? E aí, se a calculadora sugere um risco intermediário, é esse paciente que tu vai usar um score de cálcio, que vai usar um eco de carótidas. E hoje, né, a tendência também é usar a informação da lipoproteína A, né? Exatamente. Eu tive recentemente uma situação, o paciente 47 anos, tá? Um perfil lipídico até inocente, né? Mas uma história familiar positiva, uma LPA aumentada. O score mesmo com LDL de 87, o score de cálcio alto. Né? Sim. Então, a gente está ainda aprendendo muito nessa área da dislipidemia, da aterosclerose, né? E como eu já falei em outros 2 momentos recentemente, nós somos muito felizes, né, de estarmos exercendo medicina nessa era, né, desde o século passado, e a gente agora nesse século especificamente, a gente consegue ajudar muitos nossos pacientes, né, e com dados robustos, né. E nós como médicos ter uma certeza do que a gente está fazendo. Exatamente, né? Não ser uma coisa empírica, né. Eu fico muito feliz de estar lá na faculdade, dentro do hospital, discutindo com os alunos e de poder passar uma informação de qualidade, sabe, Geison e Salvário? Eu acho que hoje a medicina, ela, é claro que a gente evolui, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente escuta, né? Sim. Aquilo que tu comentou sobre as estatinas. Nós temos aí uma dificuldade imensa. Os pacientes, eles já chegam não querendo utilizar a medicação. Então, é muito importante, né, a gente poder passar isso para o aluno, uma medicina baseada em evidência, em ciência, naquilo que é concreto, embasado, em grandes trials, né, não em achismos. Exato. Ou em medicações que nós sabemos que não tem relevância alguma na dislipidemia. Isso me preocupa demais no consultório. Exatamente. E além disso, Amanda, uma coisa que também felizmente tem mudado, né, o entendimento dos médicos de que quando tu começa uma estatina, geralmente é usada para sempre, né? Dificilmente tu vai parar uma estatina. Exato. E não era incomum, há pouco tempo atrás, a gente vê o paciente ter um perfil lipídico avaliado por um colega que usava estatina 3 meses, pedia para repetir e depois parava a estatina, né? E a gente sabe que nos estudos de desfecho com estatina, a redução da mortalidade, as curvas de sobrevida, elas começam a se afastar de forma significativa depois de 1 ano tomando, né? No primeiro ano de uso da estatina, ela vai justamente baixar numericamente o LDL, mas a redução de risco de desfecho importante, ela começa a longo prazo, e quanto mais tempo de uso, maior o impacto da redução de risco. Isso é muito importante que tu comentou. Tanto o tempo, a manutenção, mas a precocidade em que a gente reduz o LDL. Né? O Fourier, que foi um grande trial falando sobre os inibidores de PCSK9, ele teve uma extensão depois, Salvário, que teve o Fourier-Olé, que seguiu por mais 5 anos esses pacientes. Então, eles avaliaram num primeiro momento o evolucumab versus o placebo por 2 anos, 2 anos e 2 meses. E depois deram seguimento, todo mundo usando o evolucumab. Qual foi o grande insight desse estudo? De que, primeiro, que a redução ela é extremamente importante e que existe um efeito legado, um efeito cumulativo de que aqueles pacientes que utilizaram o evolucumab no começo, eles
tiveram um distanciamento das curvas, ou seja, uma redução importante, um prognóstico melhor. Então, quanto mais precoce a gente inicia a terapia com hipolipemiante, melhor é para o paciente e segura. Né? Porque a gente às vezes se pergunta, LDL de 20 miligramas por decilitro é perigoso? Vários alunos me questionam isso. E agora com esses estudos mostrando a carga de LDL ao longo da nossa vida, né? Mostrando que quanto mais tempo tu ficou exposto ao colesterol alto, mais eventos tu teve. E né? é que a redução não vai aumentar o risco nem de diabetes e nem de demência. Então isso é importante, porque é uma pergunta que mas pode, professor? Pode. Sim. Pode e é seguro para o paciente. O outro medo que tinha, né, da redução de produção de hormônios, especialmente hormônios sexuais, né, isso aí também já ficou bem claro, né? Foi. Também se tem clareza que não aumenta risco de câncer, então a gente está muito seguro, né? E especialmente a gente hoje não tem mais dúvida científica do benefício das estatinas, por exemplo, né? Não é um conhecimento efêmero que amanhã ou depois pode ser refutado por uma nova pesquisa, não. O benefício da estatina em redução de mortalidade, aumento de sobrevida, diminuição de desfechos importantes como infarto, AVC, ele é consolidado, não se tem mais dúvida nenhuma científica de que essas medicações mudam o destino das pessoas, né? Sim. Deixa eu só dar uma organizada na cabeça de quem está nos assistindo, os colegas aqui, em relação ao score, a estratificação do nosso paciente. Então, a calculadora de risco é muito interessante porque ela começa excluindo aqueles pacientes que já tiveram que tem uma artéria com uma estenose importante, né? Mais de 50%, já tiveram um evento coronariano. Esse cara já é muito alto risco. Ou LDL superior a 190, superior a 190. Depois a gente vem para aquele paciente que tem qualquer nível de aterosclerose na artéria ou outros fatores, diabetes, né? Esse já é considerado um alto risco, né? Em geral, os diabéticos, né, Jason? Sim. O diabético que ele tem mais de 40 anos, ele geralmente já cai no alto risco, e a meta de LDL é 70, né? E aí depois a gente vem, quando passou por tudo isso aí a gente cai pelos fatores, tabagismo e tal. E como a gente falou, o paciente alto risco já tem o que a gente cuidar dele, mas assim, o intermediário ele tem que ser avaliado. E aí eu acho que entra o papel do score de cálcio e das carótidas, porque eles acabam reclassificando esses nossos pacientes, né? Exatamente, a diretriz europeia até foi a primeira assim que deixou bem claro, né, que o paciente que tem risco intermediário, ele tem que ser reclassificado, né, para ver se ele é um intermediário mais puxando para baixo ou intermediário puxando para alto, né? Então, naquela diretriz, lá, acho que foi de 2016, já deixava claro que o melhor exame é o score de cálcio, né? Se ele vier 0, não significa risco 0, significa um risco baixíssimo de eventos. Então, se o risco é baixíssimo, tu intervisto para dislipidemia, tu não vai reduzir um risco que já é baixíssimo, né? Então, o score de cálcio seria o ideal. Mas o eco de carótidas, não pela espessura miointimal, e sim por placa na carótida, ele também é um bom estratificador, né? Então, e ele é mais acessível, ele não usa radiação, né? É um exame mais disponível, né? Então, ele acaba sendo extremamente útil, e muitas vezes no meu dia a dia ele entra como o primeiro exame, porque se já vier uma placa aterosclerótica na carótida, eu já fico tranquilo que ele já é alto risco, eu tenho que ser mais enfático no tratamento, né? Então, e um outro exame que se sugeria também era o índice tornozelo braquial, né? Se a gente tem uma pressão nas pernas 10% menor do que nos braços, é porque provavelmente tem uma placa aterosclerótica com mais 50% de obstrução no leito periférico, né? Então, também eram os 3 exames que a gente tinha, assim, bem respaldados por essa diretriz, né? E o ESC ainda, ele coloca que o score de cálcio e o Doppler de carótida, eles são indicados para pacientes de baixo e moderado risco, porque pela facilidade da gente ver e como a questão de jogar para cima a estratificação, a gente tem aquele paciente jovem que às vezes tu se assusta com uma placa na carótida, com score de cálcio. E não é incomum a gente ver isso, né? Verdade. E assim, eu até a semana passada, numa aula expositiva sobre dislipidemia, eu levei um alento para quem estava assistindo, porque tinha grande parte dos colegas médicos eram da atenção básica, né? Quando tu não tem disponível, seja pela indisponibilidade do exame, seja pela dificuldade de acesso mesmo, né? Teve um estudo, HOPE-3, que ele testou em pacientes de risco intermediário usar rosuvastatina 10 mg
independente do LDL. E ele mostrou uma redução de 28% de eventos, né? Claro que o NNT, o número necessário tratar de pacientes, era em torno de 70 ou 75, eu não me lembro exatamente agora. Mas na dúvida, se tu tens um paciente de risco intermediário, que tu não tem como reclassificar ele pela dificuldade de acesso aos exames, né? Muitas vezes não é disponível para todo mundo, se tu der rosuvastatina, tu vai estar acertando, porque Sim. vai reduzir evento, Sim. né? E a gente tem visto, né, vocês também têm essa clareza de que cada vez mais a gente tem usado mais, né? Porque a gente tem visto assim que ela se coloca até já tem estudo com paciente até de baixo risco, né, usar a estatina. Claro que daí o NNT é altíssimo, mas a gente sabe que mesmo nesse paciente vai reduzir evento, né? Eu tinha separado uma pergunta para vocês, porque a gente, olhando tudo isso que veio de medicamento novo, que a gente vai falar daqui a pouco, fica uma pergunta, e a estatina ainda tem lugar no tratamento? Nossa. A Muito, né? estatina sozinha Muito. diminuiu 30% Muito. da A estatina, ela mortalidade, segue né? sendo o primeiro pilar do tratamento, né? A questão maior da estatina que eu vejo de dificuldade é o efeito colateral. A gente vai ler, né, enfim, na bula da estatina, o efeito ele é de 1 a 5%, principalmente, né, a mialgia, que é uma mialgia mais simétrica, de grandes grupos musculares. Os pacientes chegam no consultório, eu sinto cãibra, eu sinto dor. Numa vida real, eu li um estudo que 1 a cada 3 pacientes teriam esse efeito. É um efeito relativamente comum de se escutar. Seja, como eu te falei, pelo efeito nocebo, que é aquela sensação de que ele já vai, né, achando que, a medicação é ruim. E já é aquele paciente que tomou atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, E tu já não sabe muito para onde correr, né? Exato. Agora, sim, a estatina tem muito espaço. Eu penso que é uma primeira droga de grande potência e que nós precisamos vencer essa resistência e que, claro, caso o paciente ele tenha esse efeito colateral, a gente precisa entrar num consenso de que existem outras drogas. Eu penso, né, os inibidores de PCSK9, o ácido bempedóico, ele vem aí como uma opção terapêutica, apesar de atuar na mesma via da estatina, ele inibe o ATP citrato liase, ele é uma prodroga que não precisa da ativação na célula muscular. Então não vai causar esse efeito. Ele é ativado diretamente no fígado, né? Então tu pensa, o estudo CLEAR, ele mostrou aí um benefício da associação com ezetimiba que a gente já tem no Brasil, uma redução de 40% de LDL, 13% de MACE com 4 componentes, 3% de infarto, redução de PCR, que também é um marcador inflamatório importante, né? É um estudo que ficou mais neutro para AVC e mortalidade geral, mas com grande impacto e uma opção terapêutica excelente também, né, Salvador? Exatamente, era uma expectativa grande até para que ele fosse lançado no Brasil, e infelizmente agora, dia 15 de julho, foi aprovado na Anvisa, né? E para nós foi uma estratégia muito boa de tratamento naquele paciente que é intolerante à estatina, naquele paciente que não atinge meta com estatina. A gente tinha uma dificuldade no uso dos inibidores da PCSK9, dos RNAs de interferência, por causa do custo, né? Sim. E ele veio por um valor que pode ser acessível, né? Até em torno de R$200. Então é uma droga que a gente pode lançar mão, né? A gente já tem a aprovação dela nas agências de vigilância. É evidente que essas drogas, né? A gente tem sempre um aprendizado assim de que tu não precisa ser o primeiro, mas também não pode ser o último a incorporar uma nova droga, né? Mas essa droga já é uma droga que já vem sendo usada há mais tempo fora do Brasil, né? Então a gente já tem clareza assim de que é uma droga segura, tem, claro, alguns efeitos colaterais. Eu até vou ler a minha colinha aqui, porque na aula que eu preparei a semana passada eu anotei, né? Gota, né? Ela pode aumentar a colelitise, que são litise biliar, ela pode causar ruptura de tendões, né? E ela pode causar um aumento do nível de ácido úrico, como já foi falado em gota, né? Enzimas hepáticas e creatinina. Então, a gente vai ainda aprender sobre ela, cada um vai adquirir também a sua experiência de uso no dia a dia, né? E a gente ficou muito feliz quando foi lançada essa droga, né? Talvez os pacientes com hiperuricemia não se beneficiem tanto, mas eu acho que a gente vai precisar compreender. Usar com cuidado. Exato. Me chamou muita atenção nesse estudo a porcentagem de mulheres. Quase 50% da população, a amostra era de 13 mil pacientes, quase metade eram mulheres. E isso também reflete um pouco do que eu vejo no consultório. As mulheres, elas
me parece serem mais resistentes ao uso da estatina no consultório. Ali eu sempre gosto de enfatizar que a menopausa é um período em que o LDL sobe lá para cima, né, às custas da queda brusca do estrogênio, e elas sempre vão resistentes ao uso da estatina, né? Eu recebo muitas pacientes que querem fazer terapia de reposição hormonal, mas é necessário a estratificação, e eu fico muito feliz com os colegas que enviam o Geison e Salvário, porque muitas dessas pacientes que são estratificadas são pacientes de alto risco, em que a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de terapia de reposição a ser indicada para essa paciente. Então, eu vejo uma resistência e o estudo ele mostrou isso, uma população enorme de mulheres no desenho do estudo. E uma coisa que eu acho interessante a cardiologia aprendeu a fazer estudo científico, né, Salvário, né, Amanda? Sim. E eu gostei do desenho do ácido bempedóico, que ele veio comparado ao placebo. Então, a gente não está usando um grupo de paciente com estatina e ácido bempedóico, não. É um paciente sem nada e outro com ácido bempedóico, isso, né? Porque a gente tem que lembrar que a estatina tem uns efeitos interessantes, né? Que é de diminuir a inflamação da artéria, um efeito de estabilizar a placa, né? E o ácido bempedóico, apesar de não ser uma estatina e não ter esses efeitos todos, ele também reduziu uma quantidade bem significativa, né? Sim, de PCR também, processo inflamatório. Assim, claro que se a gente tem uma droga que sabe que é efetiva para uma patologia, né, a gente procura sempre, quando vai iniciar uma nova droga, comparar com essa, né? Mas aqui nesse estudo especificamente, foram para pacientes que não podiam usar estatina ou que não queriam usar estatina, né? Exato. Porque, do contrário, seria de comparar com estatina, né? E de alto risco, né? Exatamente, de alto risco que não queriam ou não podiam usar estatina. É evidente que a gente vai acabar tendo, em algum momento, os estudos dele acrescido à estatina, né? Estatina sozinha e estatina mais ácido bempedóico, né? E ele veio para o Brasil já associado ao ezetimibe. Ele não tem isolado aqui. Não tem, Assim, só voltando um pouquinho, né? Quando a gente pensa em tratar a dislipidemia, obviamente, né? Mas a gente acaba precisando destacar isso. Mudança de estilo de vida, né, fundamental, né? A gente vê que aquele paciente que realmente é focado e se dedica na mudança de estilo de vida, ele tem uma redução importante de LDL, um aumento do HDL, né? E aí, na sequência de tratamento, né, na escala de tratamento, vem a estatina não atingiu meta, a gente acrescenta o ezetimibe, né? Não tolera estatina, agora a gente tem a opção do ácido bempedóico, né? Não atingiu meta, não tolera estatina, tem os inibidores da PCSK9. Então, para quem não está habituado, né, a estatina ela atua no fígado, ali diminuindo a produção hepática de LDL. O ácido bempedóico vem um pouco abaixo nessa cascata, diminui a LDL e acaba também aumentando o receptor na parede do hepatócito, que capta o LDL da circulação. E o inibidor da PCSK9, o que ele faz? A PCSK9 ela é uma proteína que ela degrada os receptores de LDL do hepatócito, que tiram o LDL da circulação e trazem para dentro do hepatócito, né? Até algumas vezes se pergunta, mas isso não gera esteatose? Sim, gera esteatose, mas o risco da esteatose é menor do que da aterosclerose, né? Sim. Então, o que o inibidor da PCSK9 faz? Ele é um anticorpo monoclonal, que ele inibe justamente a PCSK9 e com isso aumenta a oferta de receptor de LDL no hepatócito. Então isso acaba sendo benéfico para retirar o LDL circulante, né? E depois, nessa escala, a gente tem também a opção dos RNAs de interferência, que, na minha opinião, assim, é uma coisa impressionante na medicina, né? Começou ali com as vacinas da Covid e antes disso também já vinha sendo testado para outras coisas. Então a gente já tem vários RNAs de interferência, e isso é uma coisa que vai realmente trazer revolução para a medicina, né? O que são os RNAs de interferência? Quando o RNA é codificado para produzir a PCSK9, essa molécula, essa medicação vai lá e bloqueia esse RNA e não deixa gerar PCSK9. De certa forma, acaba tendo como efeito final o que faz os inibidores, aumentam o receptor de LDL na circulação, né? Eu queria só ainda lembrar de um aspecto importante que eu não queria deixar de falar, né? Que existe essa preocupação de estatina reduzir hormônio, reduzir isso, reduzir aquilo. O que ela reduz é a aterosclerose, o que ela reduz é a mortalidade. Exatamente. Né? E é isso que a gente tem que começar a plantar na cabeça das pessoas, porque infelizmente no YouTube, nas redes sociais, a gente vê pessoas às vezes que são
levianas nas palavras, né? verdade. E acabam falando, distorcendo a ciência, né? Às vezes a gente não entende nem por que isso acontece, né? Mas a gente tem que fazer o contrário, né? Desfazer esse pensamento equivocado que se tem em relação a drogas que não tem mais dúvida do benefício, né? Isso aí a gente já tem muito estudo, né? Desde o 4S, que é da década de 90, já se comprovou que diminui a mortalidade. De lá para cá já foi estudado muito essa droga e não tem esses efeitos que as pessoas têm medo, né? Então, como o Roberto falou, eu tenho medo de infartar, né? Exatamente. E agora medo dessas conversas de internet, exatamente. Não, né? Então, assim, infelizmente, né, a gente às vezes tem que fazer um trabalho no consultório, no dia a dia, para desfazer essas informações equivocadas, né? É verdade. É claro que em relação a essas novas medicações, né, a gente, claro, ainda anseia por estudos assim que tenham uma redução mais importante de desfechos, né? Porque tanto os inibidores da PCSK9, a RNA de interferência, agora o ácido bempedóico, no desfecho composto que é estipulado no estudo, reduzia o desfecho composto. Aí quando vai ver por desfecho em si, a Amanda já falou muito bem, né? Do ácido bempedóico, ali ele reduz infarto, revascularização, mas não reduz AVC e mortalidade geral, né? Então, a gente anseia para que isso aconteça, para que a gente também use com mais tranquilidade, né? Porque o que a gente mais quer dos medicamentos é redução de desfecho duro, né? Especialmente mortalidade. E isso aconteceu nos inibidores da PCSK9, porque o Fourier mostrou a redução de desfecho, mas o Orion da inclisiran não mostrou ainda. A gente está com o Orion 4 e com o Victorium 2P andando, que provavelmente vai provar. Só que isso gerou um efeito colateral. Esse ano, a American Association of Clinical Endocrinology, eles colocaram um guideline esse ano não indicando ainda a inclisiran, porque não tem ainda um efeito comprovado. Exatamente. E aí eu deixo uma pergunta, né, para nós imaginar agora. Daqui a pouco está saindo a diretriz do ESC nos próximos dias, tá para sair. Né? Sim. E aí, qual é que vai ser o papel deles? Será que eles vão já bater o martelo e liberar a inclisiran para nós, ou eles vão ser resistentes um pouquinho? Não digo nem resistente, né? Sim. Cautela. É cautela, né? Eu acho que tem um monte de estudos saindo, né? Tu falasse do estudo Orion, né? Os estudos Orion foram a série de estudos, né, que testaram a inclisiran. E é interessante do Orion 4, eu estava revisando, né, para a gente estar junto aqui. O fim do estudo é previsto para 2049, né? Nossa. Em 2026, em julho, já deve ser lançados os resultados com desfechos, né? E o final mesmo vai ser em 2049, né? Então, eu imagino assim que essa me fugiu a palavra agora, mas essa expectativa, né, de que realmente a droga vai mudar o modo de tratar os pacientes. Com certeza. E essa expectativa de ir lá para 2049, eles acreditam muito na droga, né? E esse papel da Associação de Endocrinologia Americana, eles se basearam na existência de um conceito teórico-científico de existir ou não existir, mas enfim, o conceito, a inclisiran já provou que ela reduz muito bem o LDL e com certeza os efeitos intrínsecos à mortalidade já estão incluídos aí. A gente acredita que sim, mas a gente tem que ter os dados, né? Tem que ter evidência. A gente teve essa empolgação, tu falaste antes das mulheres na menopausa, né? Quando eu fiz a faculdade, eu prescrevia estrógeno conjugado, assim, quase que de rodo, assim, né? Para as mulheres pós-menopausa, porque os estudos mostravam que até a menopausa o risco cardiovascular da mulher era menor e depois ele aumentava, então o que acontecia era uma queda de estrogênio, vamos repor estrogênio, né? E aí veio o WHI, eu acho que foi lá em 2005, que mostrou que é para um grupo restrito de pacientes que a gente vai repor, né? E que a gente tem uma janela porque, de na verdade, oportunidade, né? Que na verdade exatamente. Então, a gente está otimista, né? Os estudos iniciais mostraram que efeitos colaterais são iguais a placebo, né? Mas ele acaba também aumentando a formação de autoanticorpos, a gente não sabe o impacto disso, né? A gente viu ali, por exemplo, com o uso de RNA de interferência nas vacinas da Pfizer, acho que era o que usavam, a gente teve formação de autoanticorpos, eventos embólicos, né, e quadros reumatológicos. Então, é claro, né, a gente tem que esperar um pouquinho mais, eu acho, né, para a gente usar assim de forma assim tranquila, né? Exato.
Assim como a gente sabe que quando a gente usa a estatina, a gente tem uma previsão de efeito colateral. Até um tempo atrás, a gente dosava CK, TJ, GP, depois se viu que a taxa de eventos adversos importantes era pequena e que não justificava a solicitação, né? Então a gente tem que ser cauteloso, mas a gente acredita muito nessa evolução da ciência e que a gente vai poder beneficiar os pacientes. Eu às vezes digo que quando eu começar a tratar o meu LDL, eu espero que seja com 2 injeções por ano, né? Exatamente. Então... E lembrando, né, quem está nos assistindo aqui, porque os inibidores da PCSK9, eles muitas vezes eles já são uma arma que a gente vai usar no arsenal do tratamento da dislipidemia para aquele paciente que tu não conseguiu atingir meta, então sobrou ela, e ela desempenha muito bem. A gente tem medidas de LDL abaixo de 20, abaixo de 30, e isso fez toda a diferença se a gente for olhar para a hipercolesterolemia familiar. Então são pessoas que vêm com colesterol alto desde cedo e com uma alta mortalidade, muitas vezes eles não chegam aos 50 anos de idade. A gente está conseguindo falando sobre isso no gancho, né, dos inibidores de PCSK9, super atual, mas ontem teve mais uma amplificação do seu uso, né? Então, a FDA ela aprovou o uso dos inibidores de PCSK9 também para aqueles pacientes que são de alto risco, mas não tiveram evento cardiovascular, que estão com uso, seja de estatina, ezetimiba, mas não alcançaram a meta desejada. Então, tu olha como um órgão importante, né, para nós, se atenta à manutenção da redução de nível de LDL para o paciente. Exato. Então, assim, é mais uma nova indicação do seu uso e com segurança. Só lembrando aqui, né, o evolocumab e o alirocumab, eles são injeções quinzenais, né? E a inclisiran, elas são 2 injeções por ano, como tu falaste, né, Roberto? Exato. Num desses estudos da série Orion, né, no Orion 3, num determinado ano, eles fizeram uma troca da inclisiran por evolocumab, né? E nesse estudo mostrou que o evolocumab, até em termos de redução de LDL, foi melhor. Ele reduziu 65% contra 45% da inclisiran. Então, no paciente que não se incomoda de fazer uma injeção a cada 15 dias, se a gente for pensar em redução de LDL e mais solidez científica de redução de desfecho, a gente pode até usar o evolocumab com tranquilidade, né? Mas se a posologia é um desconforto para o paciente, daí a inclisiran entraria nesse paciente. Mas né? assim, a gente tem estudos aí em fase 4 já com inibidor de PCSK9 oral. Sim, que é o MK0616, é uma droga que eu acredito que em breve a gente vai ter aí disponível também. Sim, então é mais uma opção para o paciente. Sim. Eu não quero fazer o injetável, mas a gente vai ter o oral. E eu vi que tem uma droga em estudos também em primatas, isso ainda não abriu para humanos, mas o bloqueio total da PCSK9. Então tu olha o benefício talvez de pacientes com uma heterozigose para doença familiar, vai se beneficiar também dessa droga. É claro que precisa de muito estudo, mas tu olha como a medicina ela avança para que a gente consiga realmente oferecer tratamento e não tenha desculpa para não se tratar de dislipidemia, né? E num cenário que a gente tem aí hipertensão, que a maioria dos pacientes estão fora da meta, colesterol, que a maioria dos pacientes estão fora da meta, às vezes diabético também, tu fazer uma medicação 2 vezes ao ano que tu tem certeza que vai colocar isso na meta, tem um impacto social enorme, vai diminuir infarto, vai diminuir AVC, vai diminuir doença renal, então o ganho social é muito grande com isso. Exato, com certeza. A adesão é garantida, né? A adesão garantida. A gente vê as associações de estatina com ezetimiba, olha a facilidade da posologia para o paciente, tratamento de antihipertensivo com 2, 3 drogas associadas, isso facilita muito o tratamento, né, para o paciente. E é evidente que todo o tratamento que vai se instituir, é claro que a gente vai levar em consideração as preferências do paciente, né, e procurar ser o mais claro possível para ele, né, dos benefícios da medicação, dos riscos, né, e da posologia, e o paciente também muitas vezes ajuda nessa decisão, né. Então, a gente realmente está vivendo um cenário muito agradável na medicina, né, podendo exercer medicina com a ciência robusta, né, cada vez com estudos maiores, né, é impressionante o número de pacientes incluídos nesses estudos, né,
Então, cada vez mais a gente fica mais seguro, né? E cada vez mais o paciente também se sente mais seguro, Eu né? acho que isso que tu comentou é muito importante, essa relação médico-paciente, de que a gente possa passar segurança sobre o medicamento, da importância do tratamento adequado, do que vem pela frente caso esse paciente, né, não siga o tratamento e qual é o impacto positivo de um tratamento correto. Isso é fantástico. Eu penso assim, é muito mais fácil a gente fazer isso naquele paciente que já teve a doença e bem estabelecida, mas o quanto a gente precisa abraçar esse paciente e realmente passar segurança, credibilidade e confiança daquilo que a gente está falando. E uma mentalidade que a gente tinha lá atrás, que é suficiente tu ver o teu paciente uma vez a cada 2 anos, porque o paciente é novo, uma vez a cada ano, porque o paciente não tem muita coisa. Mas às vezes tu faz um diagnóstico de hipertensão, tu vai conseguir colocar esse paciente nas metas com 2, 3 anos de acompanhamento. Tu vai começar a tratar um paciente com hipolipemiante, esse paciente vai tomar, vai acabar a caixa, achar que era o fim da caixa, vai ficar um tempo sem... Às Ele vezes perde, leva uma assimilação, leva um tempo para o paciente assimilar a importância da doença dele. Então, esse contato do médico com o paciente, essa empatia, ela é tão importante quanto o conhecimento científico que a gente carrega. Exatamente, né? É o que se fala muito, né? Que a gente tem uma ciência robusta, a gente busca o conhecimento, né? Se manter atualizado, mas isso só vai ter utilidade se o paciente, que é o ator principal, ele entender tudo isso e fizer o tratamento, né? Porque como nós já falamos anteriormente, essas patologias, a hipertensão, a dislipidemia, a pessoa não tem sintoma até ter um evento trágico, né? Então é difícil, que a gente tem que ter realmente uma boa relação médico-paciente para convencer o paciente. Felizmente, hoje, cada vez mais a população tem a noção da importância de manter uma pressão bem controlada, de tratar o colesterol, né? Então, está ficando cada vez mais fácil também de o paciente buscar se cuidar, né? E claro que se a gente um dia puder garantir a adesão com essas injeções anuais, semestrais, né? Isso vai ser muito melhor, né? E se a gente for pensar no impacto disso, como tu bem falaste, né? No impacto social disso, né? Porque se tu for ver essas drogas ainda, essas mais novas, né? Ainda falta estudo com mortalidade, falta estudo mostrando que prolonga a vida, mas reduzir um AVC, reduzir um infarto é uma coisa importante do ponto de vista também de custo financeiro para a sociedade, né? Com certeza. Tu imagina assim, tu reduzir infarto, o custo financeiro de um infarto, né? Eu que exerço minha profissão em Turvo, né? Vem às vezes o helicóptero buscar o paciente, né? O custo do voo, o custo da hemodinâmica, o custo da UTI, o tempo de internação, né? E tu com uma molécula reduzir isso, né? Por isso que muitas dessas drogas, com um certo esforço, o Estado fornece, por exemplo, o Estado fornece a atorvastatina, né, que é uma estatina potente, que tem redução robusta de desfecho, e o Estado fornece, porque o Estado entende que é melhor fornecer a estatina potente do que todo o custo relacionado a tratar as complicações da aterosclerose, né? Verdade. E um dia elas chegaram caríssimas também, que né? era impagável, né? Era Hoje impagável. tu encontra a atorvastatina 40 mg por R$30. Sim, né? e Vai facilitando. no a começo, indústria. o formulário até hoje se chama formulário de alto custo, De né? alto custo, né? Então- Eu hoje até ofereci para um paciente a possibilidade de preencher lá o Nem formulário. Ele disse, não, doutor, por esse valor eu pago feliz, né? Ele já tem lá uma angiotoma de coronárias que mostra uma plaquinha numa coronária. Ele, não, pode trocar assim, vastatina por atorvastatina aqui que eu, tranquilo, né? A propósito, já que a gente falou de angiotomo, né? Uma questão interessante que eu vi outro dia, Amanda e Jason, a Ludmila lá sim, de da São USP, Paulo, né? Do aham. INCOR, eu vi ela tinha escrito lá, não me lembro onde é que eu li, assim como as mulheres fazem mamografia anual, né? Os homens fazem avaliação da próstata também anual. Ela acredita que vai chegar um tempo que a gente faça angiotoma de coronárias, pelo menos uma vez na vida, assim, basal, para a gente ter uma Ele noção, né? escreve no jornal, né? Eu acho que é o Jornal do É, Globo. eu Não acompanho. escolher cálcio. Angiotomo, né? Claro que a limitação da angiotomo, né? Para quem não está habituado, o score de cálcio é uma tomografia simples de tórax que avalia a cálcio na topografia das coronárias, né? E aí ele dá um valor que vai 100, acima de 400, quando está acima de 400 significa que deve ter aterosclerose muito grave, né? Uhum. Tem que ir até um pouquinho mais a fundo.
Já a angiotomo, ela é um pouco diferente, injeta contraste na veia, né, e esse contraste, ele opacifica as coronárias, a gente consegue ver as coronárias, e qual é a vantagem dela sobre o score de cálcio? É que ela consegue ver placas não calcificadas. Qual a desvantagem? Ela é muito mais cara, ela usa contraste e usa bem mais radiação, né? Então, do ponto de vista assim, de uso geral, tem essas limitações, mas foi só uma sugestão dela que eu achei interessante, né? Sim. Porque esse paciente, por exemplo, que eu citei, que quis trocar a estatina e aceitou pagar, inclusive, ele tinha o score de cálcio 0, mas tinha uma placa na coronária descendente anterior não calcificada, que já coloca ele como paciente de alto risco, né? E se ele fizesse um score de cálcio, daria uma falsa tranquilidade, né? Exatamente. Porque ele tem já uma placa aterosclerótica definida, né? E ainda mais na descendente anterior, que a gente sabe, né? Que se ela romper... Um território nobre. É um território Bem nobre, né? importante. Então, ela só lançou essa ideia, mas é uma coisa que talvez para aquele paciente selecionado, né? Vale a pena a gente ir lá entre os 40 e 50 ter essa informação, né? Sim. Porque tu podes Muito intervir e mudar o que vai acontecer lá entre os 50, 60 e 70, né? Exatamente. exame bem importante. Trouxe bem para a mesa o exame, porque ele tem um grau de importância e às vezes aquele paciente, tu Fica quer na ter dúvida, né? tá tendo uma cautela melhor com ele, talvez é aquele exame que ou vai te tranquilizar ou vai fazer tu tomar uma decisão. Exatamente. Eu quero trazer um grupo aqui que ficou de fora, um mecanismo mais antigo, são as resinas, né? Que hoje a gente não pode usar estatina nem em gestante e nem em crianças, né? A ezetimiba, o ezetimiba e a estatina acima de 8 anos de idade, né? E abaixo disso, para crianças e para gestantes, a resina pode ser utilizada, né? Ele não tem um efeito tão homogêneo assim como as estatinas, porque ele vai inibir lá a absorção da gordura no intestino, né? Mas às vezes é o que vai nos salvar opção, nessa situação, né? É uma opção para não deixar o paciente sem tratamento, né? Eu não tenho muita experiência. Eu ia dizer isso agora também. Eu não tenho experiência não. É a de uso, né? colestiramina, né? Eu não tenho experiência. Também não. Não, eu nunca prescrevi. Felizmente, a gente já tem aí tranquilidade a partir dos 8 anos para usar a rosuvastatina, né? Então, para aquele paciente que tem perfil de hipercolesterolemia familiar, né? A gente pode lançar a mão. Uma coisa interessante também nessa linha, né? Quando a gente fica em dúvida, outra coisa que ficou assim até mais acessível, né? É o estudo genético para hipercolesterolemia familiar, né? É verdade. Era uma coisa impagável e hoje, assim, é caro ainda, em torno de R$4.000, mas tem sido prático de fazer, né? E às vezes tu identifica um paciente que tem realmente mais clareza daí de medicá-lo, né? Porque medicar uma criança, né? A gente fica sempre um pouquinho apreensivo, mas se tu deixa de medicar essa criança... Eu me lembro que eu tive um paciente com 32 anos fez revascularização miocárdica, né? E é uma pessoa que se lá atrás tivesse identificado, a gente poderia mudar essa evolução. Acabou até depois falecendo de um infarto, tá? Antes dos 40 anos, né? Então, para esse paciente especificamente, né, vale a pena. O Dr. Raul fala muito da importância, né, da realização dos testes genéticos. Exato. Se a gente, claro, evidentemente que antes de fazer o teste genético, né, como eu já citei anteriormente, a diretriz de hipercolesterolemia familiar, ela tem lá uma tabela, né, e um somatório de pontos que a gente pode utilizar, e muitas vezes só com aquele somatório tu já conclui o diagnóstico, né? Mas a maioria fica como possível hipercolesterolemia familiar. Então, nesse paciente que tu estás com uma tendência a achar que ele tem e ficou como possível, pode lançar a mão do teste genético, né? Que é uma informação a mais, né? A mais, com certeza. E aquilo que tu falou no começo também, do que a gente estava comentando, às vezes a gente não entende como é que um paciente de 35, 40 anos infarta. Mas tu pensa que se ele está com 200, né, de LDL, olha o tempo de exposição que esse paciente está... Né? Não é, eu não vejo muito, às vezes os pacientes chegam no consultório, eu tô com LDL tão alto, eu digo, o que me preocupa não é o agora, é o tempo que tu estás assim, né? E o quanto a gente realmente precisa ser invasivo e lançar a mão de alguns exames, o teste genético, por exemplo, para que se conheça o perfil lipídico desse paciente. Por isso a importância, históricos, né, de doença prematura, de doença cardiovascular prematura na doença, ou um infarto sem tantos fatores de risco, é sim necessário se conhecer e se fazer um teste genético nesse paciente, porque a gente é de grande valia. Exatamente, no paciente bem selecionado, né?
Eu não sei se tu tinhas planejado falar um pouco de hipertrigliceridemia. Vamos colocar na mesa. Eu acho que é interessante, né? Para quem estiver nos acompanhando, né? A gente sabe, né, o papel dos triglicérides, ele aumenta risco cardiovascular. Até o momento, a gente não tem ainda estudos baixando o triglicerídeo e reduzindo o risco de eventos, né? O que a gente sabe é que no paciente que tem o triglicerídeo acima de 400, a gente tem que baixar para reduzir risco de pancreatite especificamente, né? Então aí entram bem os fibratos, né? Ciprofibrato, fenofibrato, gemfibrozila, né? Claro, mudança de estilo de vida sempre, né? E em termos de redução de evento cardiovascular mesmo, o que tem para fazer é mudança de estilo de vida, isso sim, né? Mas em termos de medicação, não. E funciona rápido, né, gente? Funciona. O cara começa a fazer uma atividade em pouquinho física. tempo ele já muda com a mudança de estilo de vida, né? Então, a gente sempre procura também destacar isso para os alunos, né? E até para os pacientes. A gente às vezes vê o paciente que está bem preocupado com o triglicerídeo, que está ali às vezes em 230, mas esquece do LDL, né? Então, hoje, o que a gente usa assim, de forma mais robusta é buscar meta de LDL, né? Claro que a gente vai lá na frente provavelmente buscar meta de lipoproteína A, mas hoje o que a gente busca é meta de LDL. E muitas vezes tu entrando com uma estatina potente, tu vai estar tratando o triglicerídeo. Exatamente. Né? E lembrar que o triglicerídeo ele também anda muito junto com a glicose. Também. Então, quando a gente tem pacientes, né, com diabetes descompensado, intolerantes glicêmicos, eu sempre digo, olha, o teu triglicerídeo ele tá alto, porque o teu diabetes também está descompensado. Então, a importância de um acompanhamento nutricional, desde que esse paciente, né, possa perder peso, prática de exercício físico, tudo isso colabora também para a redução dos triglicéridos, com certeza. Perfeito. Gente, eu gosto de deixar uma perguntinha no final para deixar os convidados um pouco fora do conforto. Para o futuro, o que vocês entendem na dislipidemia? O que a gente pode esperar do futuro no tratamento, no jeito da gente fazer um acompanhamento de dislipidemia? Particularmente, né, a gente já falou sobre isso, né, só reforçando, a gente está muito confiante em mais estudos com os RNAs de interferência, né, e a gente também está na expectativa dos estudos de redução de lipoproteína A, reduzindo o desfecho também. Acho que esse é o futuro, né. Acho que no meu entendimento hoje, os microRNAs de interferência foram uma grande revolução do início desse século, né? Acho que isso aí, eu não imaginava que um dia conseguiria se chegar numa molécula que conseguisse lá interferir no tratamento genético, né? A gente quando falava lá, quando começaram a codificar o DNA, quando a gente lia, né, como é que começaram a codificar. E aí hoje tu vê assim uma intervenção terapêutica atuando lá no RNA. Mas por isso que eu enfatizo, isso tudo foram nos últimos 10 anos, né, Salvaro? Exatamente, que a gente teve no essa início desse evolução século. de medicações. Olha o arsenal terapêutico que a gente tem nos últimos 10 anos. Exatamente. Então essa é a minha expectativa, né, de a gente ter as evidências científicas de redução importante de desfecho, né? Imagina nesse estudo Orion 4, né? Julho do ano que vem a gente vai ter a primeira abertura dele, né? E depois é previsto para 2049. Então, olha assim como eles, o que como vem os pesquisadores, pela frente, né? exatamente, né? E a confiança também na droga já prevê o fim dele em 2049, né? E outro dia vi eu li o Brownwood, né, o Papa atual da cardiologia mundial, né, que está lá com quase 100 anos ainda produzindo conhecimento, é um exemplo para nós cardiologistas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele no Congresso Europeu em Barcelona, acho que deve estar fazendo uns 10 anos, um senhorzinho muito simpático, né? Muito querido e segue ali muito firme na ciência. Pesquisando. Ele deu uma aula sobre como chegar aos 100 anos, né? Então ele falou de vários aspectos. Um que ele frisou foi a importância de diminuir o tempo de exposição ao LDL, né? Vocês já falaram isso, só reforçando, né? E a fé dele também nos RNAs de interferência, né? A gente sente que ele está otimista também, né? Bacana, né? Com certeza. Gente, chegamos ao fim de mais um Darwin Connect. Hoje tivemos uma explanação, uma aula muito importante de dislipidemia. Eu acho que quem estava sem tempo aí de estudar, de fazer aquela revisão de todas as diretrizes, com certeza nessa mesa que vocês tiveram um resumo de tudo que tem mais atual de dislipidemia.
Quero agradecer a doutora Amanda, ao doutor Roberto por essa troca de conhecimento. E, Amanda, vou deixar um tempo para você se despedir, para dizer aonde as pessoas te encontram. Eu queria agradecer demais. Eu acho que toda conversa ela é muito bem-vinda, ainda mais com duas pessoas assim fantásticas que eu tenho um carinho enorme e admiração. Dizer da importância, né, de que os pacientes possam procurar o seu cardiologista de confiança, a realização de exames. A prevenção ela segue sendo, sim, a medida mais efetiva na redução dos desfechos. Hoje eu atuo na clínica, na Cardio Day. Então as pessoas podem me encontrar ali também. Sigo no ambulatório de cardiologia da Unesc, onde a gente tem feito um papel bacana, né, lá, Salvário, de poder realmente manter esse conhecimento com os alunos e poder fazer um papel positivo para a nossa população e para a sociedade. Eu utilizo a Unesc como uma ferramenta muito positiva na minha função, assim, como médica. A gente leva bastante conhecimento, mas também recebe uma troca muito, muito bacana. Então, eu deixo, né, as pessoas o convite para nos procurarem na clínica, realizar os seus exames preventivos, para que a gente possa, de fato, aí, tratar e controlar os fatores de risco e oferecer vida longa e com qualidade aos pacientes. Ok, Amanda, teu Instagram, Amanda Cebolan. Ok. Doutor Salvário, muito obrigado. Jason, eu que agradeço, foi um prazer imenso estarmos juntos, né? A gente já tem uma amizade de bastante tempo. Graças à Unesc, a gente fez amizade com a doutora Amanda, que para mim é um prazer ter como colega cardiologista e como colega professora da universidade. A universidade, tu já citaste, ela teve um impacto fantástico no sul do estado, né? E a gente é muito feliz de trabalhar na universidade e estar com os alunos, né? E então, só deixando bem claro, para mim foi um prazer imenso. Eu acho muito importante o trabalho da Darwin, agora também com mais esse campo de atuação, de levar informação, levar conhecimento, né? A gente fica feliz de ver essa preocupação legítima em levar informação para as pessoas, para os colegas, até para a comunidade, né? E a gente sempre tem que ter clareza, claro que o nosso foco e objetivo de estarmos juntos aqui é sempre o paciente. Acabei de falar isso para os alunos agora na universidade, né? A razão da nossa existência são os pacientes, né? A busca do conhecimento é para beneficiar os pacientes, para que eles vivam mais e também para que vivam bem, né? Então, eventos como esse realmente merecem aí o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Muito obrigado, Jason. Obrigado para vocês, estou muito feliz com o nosso bate-papo de hoje. Bem, e para vocês saberem mais do ecossistema Darwin, acesse www.darwinsaude.com.br, nos siga no Darwin Saúde. Eu vou deixar para quem está assistindo aqui nas nossas redes sociais, Spotify e YouTube, se quiserem mandar uma pergunta para a gente pode responder, pode procurar a gente nos nossos Instagrams, @JasonSimeonato, @Darwin Saúde, e a gente vai bater um papo com vocês ainda. É isso. Sigam nossas redes sociais e até o próximo Darwin Conecta.